Boa noite a todos e todas novamente. Vamos dar início agora à exposição a respeito dos jogos como recursos didáticos ou convencionais no ensino de geografia, possibilidades para o ensino inclusivo. Gostaria de falar que quando nós vamos estudar sobre o ensino ou apresentar durante as disciplinas práticas textos a respeito do ensino, eu percebo que alguns alunos, eles tratam esse quesito do ensino durante a formação como algo que é fácil de ser desenvolvido, que não tem problema, que é bobinho, que não há necessidade de você estar aprofundando suas leituras, né? Mas o processo essa questão da educação, né? Existem várias esferas dentro da educação que são tão complexas, né, que elas às vezes, né, impedem até, por exemplo, um aluno de construir um artigo. Se ele não tem um domínio, ele não consegue desenvolver muito bem um artigo sobre o ensino, porque às vezes ele não consegue casar as questões do ensino com a geografia. E, tendo em vista isso, nós temos ainda outra esfera, que é o ensino inclusivo, que é tão complexo quanto todas as disciplinas que nós já vimos aí dentro das cadeiras do currículo de geografia, né? O ensino inclusivo é complexo. Sua complexidade, ela se inicia a partir do momento em que você vai se reportar ao sujeito, né, Thaís? Às vezes nós não sabemos como nos portar, é um portador de necessidade, né, de necessidade especial, é um deficiente, é um cego, é um surdo. Então, começa por isso, né? Você tem que saber se portar a esses sujeitos. Primeira dica que eu dou, né? Você está fazendo uma busca sobre as leis que regem a educação inclusiva, ou que falam, que fazem menção a essa educação. Está no Código, né, de 88, está na LDB, né, e tem suas leis específicas. Nós não vamos entrar nesse quesito, nós vamos voltar realmente o jogo como recurso didático não convencional dentro da geografia, essa possibilidade de utilizar o jogo para o ensino inclusivo. Né, e aí, no decorrer da nossa explicação, nós vamos falando alguns conceitos, né, de como vocês devem se portar, por que nós escolhemos o jogo. Tá? E todas as práticas que nós colocamos aqui, né, a grande maioria delas foram apresentadas para sujeitos que possuem deficiência visual, né, Thaís? E por que o jogo para o ensino? Vou pedir com licença aqui de desligar a câmera. Por que o jogo para o ensino inclusivo? O jogo, ele possui uma leveza. Quando a gente fala do jogo, a gente já não tem aquele peso do ensino carregado de conceitos, de teorias, de sujeitos envolvidos, né? Traz aquela leveza. Né? Traz também diversas possibilidades de você estar interagindo com a diversidade dos sujeitos dentro da sala de aula. Né? Você, professor, com o jogo, consegue promover o desenvolvimento de diversas habilidades motoras, cognitivas, a criatividade e até mesmo o processo de ensino e aprendizagem, ele se torna mais significativo através do jogo, principalmente com conteúdos que são carregados de conceitos, que são aqueles conteúdos físicos naturais. Eu não vou usar a expressão geografia física, porque hoje nós não, para não aumentar essa dualidade entre geografia física e humana, nós nos reportamos aos conteúdos físicos naturais, né? Então, esses conteúdos físicos naturais, eles possuem uma carga muito elevada de conceitos que precisam ser aprendidos pelo aluno para poder compreender os fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. Então, o jogo, ele é interessante porque ele traz essa leveza, você consegue trabalhar esses conceitos brincando. E a ludicidade, ela faz parte do processo de ensino e do desenvolvimento cognitivo do ser humano. Né? Não é uma coisa desorganizada. Quando você traz o jogo para dentro
do ensino, você precisa de planejamento, você precisa de estudos, você precisa separar o conteúdo, você precisa entender os sujeitos, tá? Então, quando eu falo do jogo dentro do ensino, não é um jogo por si só, é um jogo com objetivos, né? O jogo também chama muito mais atenção, né, frente às diversas possibilidades. Ele instiga ao aluno a questão de competitividade. E aí, nesse momento, o professor ele entra como um sujeito que organiza, né, para que não fuja do controle, tá? O lúdico, eu já falei que faz parte desse aprendizado, né? Além disso, é uma metodologia não convencional e uma metodologia ao mesmo tempo participativa, onde o sujeito aluno, não é aluno, né? O sujeito estudante, nesse processo de ensino, ele faz parte como sujeito ativo, ele participa, ele dialoga, ele, através das orientações também do professor, ele tem voz nesse processo de ensino e aprendizagem. Tá? E, principalmente, o jogo é inclusivo. Por isso, nós escolhemos falar sobre o jogo. E o jogo, ele é muito interessante porque ele consegue estar dentro de todos os espaços da educação, do formal, né, segundo as leis de base sobre a educação formal ela ocorre dentro das instituições que desenvolvem a educação, por exemplo, a universidade, a escola, as faculdades, né? Você consegue trazer esse jogo para a educação não formal, que é aquele tipo de atividade organizada, sistematizada, né, no campo formal, não formal, onde você consegue dialogar com grupos específicos da população, seja de adultos, ou seja de crianças, você consegue fazer essa educação nessa esfera não formal. Um exemplo, a gente consegue aprender muito sobre a cultura do Maranhão e do Piauí durante as festas juninas, né? Então, ali você possibilita a criança, quando você leva seu filho, seu sobrinho, você faz com que ele adquira informações a respeito da cultura, né? E isso é educação de uma forma não formal. E a informal é aquela que a criança, que eu, você, né, nós fomos desenvolvendo durante o nosso contato, nossas relações, as nossas experiências diárias com as pessoas durante toda a vida, né? Os contatos com outras pessoas, com outras culturas, foi nos educando de maneira informal. Então, o jogo, ele está presente nessas três esferas da educação, na formal, na não formal e na informal. Por que o jogo para o ensino inclusivo de geografia? Né? A utilização desse recurso como ferramenta pedagógica colabora, como eu já falei anteriormente, para o desenvolvimento cognitivo, estimula o raciocínio lógico, a escolha e a tomada de decisões, além de trabalhar com regras que precisam ser respeitadas durante o jogo. Nós sabemos que para viver em sociedade, no meio da sociedade, nós vivemos em torno de leis, né, que estabelecem regras de convívio comum. Então, o jogo, no ensino básico, né, no caso, quando nós, professores de geografia, entre o sexto e o nono ano, nós podemos começar aplicando esses jogos nesse momento de aprendizado, porque a partir daí você já vai instigar dentro desse aluno a respeitar determinadas regras de convívio dentro da escola. Além disso, o jogo possibilita socialização. Você possui uma sala de aula com diversos sujeitos, com diversos pensamentos, às vezes divergem, né, entre si, mas no momento do jogo, eles se unem por um propósito, que é ganhar aquele jogo. Ele é estimulado a ganhar, então ele se une, ele consegue dialogar com o outro. Às vezes o aluno, por exemplo, eu vejo muito via muito no Instituto Federal.
Os alunos jogam muito Free Fire. E aí tinha um determinado grupo de alunos que eles eram um pouco isolados. Mas na hora que eles começavam a dialogar sobre esse Free Fire, eles interagiam com os demais alunos. Então é importante você trazer a questão do jogo para a sala de aula. Além disso, posso trazer isso como uma prática que foi feita dentro do Instituto Federal de Picos. Nós tínhamos vários sujeitos, né, que tinham deficiência. Tinha aluna cega, eu tinha aluna que era surda, e nos jogos, né, nós trazíamos elas para poder interagir com os demais alunos. Tínhamos outros alunos que tinham um transtorno do autismo também, né? Então a gente tinha que ter um pouco de cuidado com relação a isso, porque, por exemplo, a cor do tabuleiro às vezes estimulava a agressividade. Então, é preciso o professor estar envolvido, né, com esses quesitos dos seus sujeitos, né, da sala de aula, para que ele possa elaborar um jogo que seja de fato inclusivo. Porque se você não planejar, se você não observar os sujeitos que estão inseridos no contexto da sala de aula, não levar em consideração suas especificidades, você pode ter um resultado contrário daquilo que você estava objetivando. E aí, dentro desse contexto educacional do que é jogo, né, das conceituações, se ele é ou não é, você pode encontrar esse conceito de recursos não convencionais, né, o jogo em específico, né, dentro da conceituação de materiais curriculares. Você pode trabalhar a questão do jogo como uma outra linguagem, né, e dentro dos materiais didáticos, o jogo vem como material didático não convencional. E aí, com a evolução dos conceitos, nós chegamos hoje a entender o que é recurso não convencional. Né? E aí, os primeiros conceitos sobre esses materiais didáticos vêm de 1971, onde material didático, né, permanente de trabalho, material informativo, material ilustrativo, de visão, audiovisual, material experimental. Carnegie, em 1991, dizia que esses recursos eram visuais, auditivos, audiovisuais e múltiplos. Silva, 2001, já conseguiu separar os recursos convencionais dos não convencionais. E aí, Silva e Alencar, né, 2018, conseguiram conceituar de uma forma mais específica o que são, de fato, os recursos não convencionais. Todo produto cultural que foi incorporado ao ensino, que não foi pensado inicialmente para a escola, mesmo se produzido intencionalmente para o uso da sala de aula, pelo professor ou pelos alunos, e professor e alunos com a finalidade educacional. Estamos introduzindo uma outra linguagem, uma linguagem que foge do tradicional. Então, dentro da perspectiva de Alencar e Silva, nós consideramos jogos recursos não convencionais. E ainda, baseados na fala de Alencar e Silva, mesmo que eu pegue um jogo de cartas, que eu coloque dentro do meu planejamento, que separe todo o material, que defina que aquele jogo vai ser trabalhado dentro, por exemplo, dos conteúdos de climatologia. Eu vou para o laboratório, escolho minhas perguntas, né, junto com os alunos, e faço aquele jogo, sabendo que ele vai para a sala de aula, ele vai ser não convencional, porque o jogo não é um material cultural que é disponibilizado pelo Ministério da Educação, por exemplo, né? Como o livro didático é. Então, ele é não convencional. Tem uma confusão muito grande nessa conceituação sobre o que é convencional e não convencional, porque se convencional é aquilo que foi feito para dentro da sala de aula, eu fiz o jogo para a sala de aula, ele vai ter que ser convencional? Não, porque o jogo não é feito para usar dentro da sala de aula.
mesmo que seja educativo. Às vezes é só para você se distrair. Mas dentro dessa perspectiva, jogos são sempre recursos não convencionais, porque ele introduz uma nova linguagem de abordar aqueles conteúdos, para abordar aqueles conteúdos. Tá bom? E aqui o jogo é o resultado de interações linguísticas diversas em termos de características e ações lúdicas, ou seja, as atividades lúdicas que implicam no prazer, no divertimento, na liberdade, na voluntariedade, né, que contenham um sistema de regras claras, explícitas e que tem um lugar delimitado onde possa agir, um espaço ou um brinquedo. Essa é a conceituação de Soares, né, onde ele afirma que nós podemos utilizar o jogo dentro do processo de ensino. E por que ele diz isso? Só explicando esse fragmento dele, né? Porque dentro da educação, eu preciso colocar regras, eu preciso delimitar as ações, e através do lúdico, do prazer, né, o processo de ensino e aprendizagem, ele vai se tornar mais significativo do que uma aula onde eu vou bombardear o aluno de conceitos, às vezes eu coloco conceitos técnicos, às vezes eu uso uma linguagem técnica e o aluno não vai compreender nada. E a resposta que você vai ter na prova vai ser negativa. Tá? Então, você precisa, o jogo, ele traz aquilo que eu falei no início da minha fala, essa leveza, né? O divertimento, a liberdade de você se expressar, de você utilizar outra linguagem, né? Você consegue através do jogo. Nós temos aqui Kishimoto, 94, onde ele diz que o jogo pode ser livre de expressões e avaliações, pode criar um clima propício para a busca de soluções, né? E aí o benefício do jogo se encontra na possibilidade de estimular a exploração em busca de respostas, sem constranger o aluno quando este erra. Então, pronto, aquilo que falou. Esses dois fragmentos, eles são até casados, né? O aluno, ele se sente mais à vontade de expressar o seu entendimento sobre determinado conteúdo, né? Porque quando você questiona o aluno diretamente durante uma exposição de aula, né, ele vai se sentir constrangido e não vai te dar a resposta que você espera. Porque, como a aula está sendo tradicional, você está jogando aquele monte de conceito na cabeça do aluno, ele vai querer que você, na cabeça dele, ele pensa que você, professor, quer que ele reproduza exatamente o que o professor disse anteriormente. Né? E lá durante o jogo ele consegue elaborar os conceitos a partir do que ele viu na minha exposição enquanto professor, né? O que ele está vendo no jogo, ele já consegue formar o próprio conceito. Né? Então, ele pode não chegar próximo ao que você espera, mas ele está mais encaminhado a formular um conceito próximo daquilo que se espera. Pronto. Resumidamente é isso. E temos Piaget, 76, que ele defendeu que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. O lúdico faz parte da criança. Né? Meu filho de 4 anos, ele viaja completamente na maionese, eu acho lindo. Né? Enquanto ele está brincando, ele se acha o super-homem, ele acha que vai salvar o mundo. Às vezes, outro dia, ele acorda já achando que é o incrível Hulk, que vai esmagar o mal. Né? Então, isso faz parte da vida, do crescimento do ser humano. A ludicidade, né? Principalmente na criança. A gente aprende muito, a gente ensina muito para a criança nesse momento de ludicidade. Filho, isso não pode. Você não pode machucar o coleguinha, né? E aí, nesses super-heróis, né? Às vezes tem um anti-herói, né? Que ele é malvadinho, entre aspas, né? Então, você vai explicando regras a partir dessas brincadeiras que as crianças vão se envolvendo, né, durante a sua evolução enquanto ser humano. Ainda de acordo com Piaget, né, elas não são apenas uma forma de desafogo ou algum entretenimento para gastar a energia das crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual, tá? Então, se você tem um sobrinho aí na sua casa, um irmão mais novo,
ou mesmo um filho, né, e você acha que essas brincadeiras elas servem somente para gastar energia, não, né, elas contribuem de alguma forma para o desenvolvimento intelectual da criança, para o desenvolvimento de habilidades motoras, né, muitas brincadeiras, né, crianças de até 3 anos desenvolvem aquela coordenação motora fina, o ato de pinça, que eu vou mostrar para vocês o que é quando a criança consegue pegar formiguinha assim, né? Criança de 1 e 2 anos não consegue pegar formiga, nem fio de cabelo, né? Mas durante as brincadeiras, ele pode desenvolver também a sua coordenação motora, tá? E aí, existem formas de se classificar os jogos, né? Dentro dos recursos didáticos convencionais, instrumentos produzidos para aplicar em sala de aula, porém, né, nós sabemos que dentro desses recursos didáticos, nós classificamos eles como recursos não convencionais, tá? E dentro da perspectiva da BNCC, nós podemos sim colocar os jogos, né, dentro das metodologias ativas, tá? Olha só, para ficar mais claro, por que ele não é um recurso didático convencional. O livro, eu acho que até já falei isso, né? Que o livro ele é produzido pelo Estado, né? E ele é produzido em ampla escala e distribuído para diversos estados, por exemplo, né, do Brasil. Então, ele é um recurso que já foi feito realmente para ser distribuído, né? Dentro daquele livro existem jogos de caça-palavras, né? Eu já posso estar colocando esse caça-palavras dentro do que é convencional, porque é um produto cultural que já é utilizado com essa finalidade de agregar conhecimento. Mas o jogo por si só, ele não é, jamais será, e eu repito, um recurso didático convencional. Ele é classificado como um recurso não convencional. E dentro da perspectiva da BNCC, ele é uma metodologia ativa. E aí, professora, quando eu quero fazer um jogo para utilizar, né, como na sala de aula, fazer parte dentro do meu planejamento como um processo de avaliação, né? Ele vai ser a avaliação daquele conteúdo que eu apliquei. Eu tenho que me questionar, né, para saber se eu vou atingir os objetivos que eu coloquei em cima daquele jogo, né? Então, é para avaliação, sim. Elaborei objetivos, beleza. O jogo está adequado ao grupo, aos sujeitos que estão inseridos na minha sala de aula. Você tem que adequar a idade, você tem que adequar ao nível de linguagem que eles estão habituados, ao nível de ensino. Se sim, né, você pode adaptar ou confeccionar e aplicar. Se não, você tem que remodelar, rever os seus objetivos, né, para poder confeccioná-lo dentro dessa adaptação e, por fim, aplicar. Por que eu estou colocando isso? Porque o jogo, dentro do ensino, ele precisa de objetivos. Porque senão ele vai ser um jogo cultural sem finalidade educativa. Né? Eu vou colocar um jogo de pega-pega para minha aula de geomorfologia, não faz sentido algum. Não tem o objetivo de aprender nenhum conceito, não apresento nenhum objetivo claro para agregar conhecimentos a respeito desse conteúdo através do jogo do pega-pega. É só um exemplo. Né? Então, os nossos jogos, quando eles são elaborados com a finalidade educativa, eles precisam estar, nós precisamos apresentar de forma clara os seus objetivos. E ele precisa entrar dentro do planejamento de aula do professor, dentro do que eu espero. É uma avaliação, é um teste diagnóstico. Às vezes nós podemos estar elaborando um jogo para saber previamente ter um diagnóstico, né, dos conhecimentos prévios a respeito daquele determinado conteúdo, né, dos alunos.
Por exemplo, geralmente a gente faz isso muito no primeiro ano, porque ele vai rever tudo que ele viu no ensino fundamental. Então, no primeiro ano, você pode fazer um joguinho diagnóstico para saber o nível de compreensão dos alunos a respeito, por exemplo, das sub-regiões do Nordeste. Então, você pode estar utilizando, mas isso dentro do meu planejamento. E adequado ao nível de ensino, adequado à linguagem, adequado à idade, até porque se eu levar um jogo para os meninos do ensino fundamental, do sexto ano, né, e eu tiver um aluno que tem um desafeto, eu não queria nem utilizar essa palavra, né, com outro coleguinha, e eu levar materiais pontiagudos, não vai dar certo. Né? Então, eu tenho, por isso que eu sempre digo, você precisa compreender o contexto do sujeito da sua sala de aula. Senão você vai terminar por fazer um trabalho mal feito e bem errôneo dentro dessa sala de aula. Você já pensou na flor da idade daqueles alunos de ensino médio? Tudo, né? São todos adolescentes, uma confusão mental, uma confusão de hormônios. Se aqueles alunos não tiver uma boa relação com o outro e eu levar um jogo para eles construírem junto comigo, né? E eu levar materiais pontiagudos, perfurantes, não vai dar certo, né? Então, eu preciso sempre ter o objetivo e conhecer muito bem os sujeitos dos quais eu pretendo aplicar os meus jogos. E aí, a finalidade dos jogos no ensino e aprendizagem de geografia, né? Articular novas informações, contextualizar um problema, criar maneiras diferentes para que o aluno alcance a habilidade de formular conceitos, aquilo que eu falei para vocês. Às vezes você questiona ele diretamente, ele não consegue formular um conceito. Mas através do jogo, durante a dinâmica do jogo, durante as perguntas, ele consegue soltar um conceito próximo daquilo que você estava esperando. Né? Então, você desenvolve a habilidade de formular conceitos. Desenvolver a habilidade de análise, de associação do contexto com o conteúdo, do que ele vê na vivência dele com o conteúdo dentro da sala de aula, através desse jogo, né? A criação de situações que eu leve ao entendimento dos conteúdos geográficos. E explorar a construção do raciocínio e das relações de sociabilidade. Então, se você tem conflitos com os seus alunos, a partir do momento que você traz um jogo, traz o aluno para construir com você, né, essa relação entre você e esses alunos, que é conflituosa, esses conflitos vão diminuir. Porque você está entrando dentro do mundo deles, do nível do mundo deles, né? É uma coisa divertida. Às vezes eles têm uma impressão errônea sobre você. Porque nós temos medo de nos relacionar com os alunos, né? Temos medo de dialogar com os alunos. Então, você pode quebrar esse gelo, por assim dizer, apresentando jogos, trazendo jogos para o ensino da geografia. E aí, as sugestões de elaboração do jogo, né? Essas sugestões, né, como eu já falei anteriormente, estão sempre relacionadas aos objetivos de aprendizagem, às suas intencionalidades, né, didáticas, né? E sempre você tem que fazer menção ao tema que será abordado. Então, criando um jogo, por onde eu vou iniciar a criação do meu jogo? Seja um jogo de tabuleiro ou seja um jogo de cartas. Pela identificação do tema, pela escolha da dinâmica, a busca de informações. Então, você, professor, você vai ter que estudar para elaborar o seu jogo. E se você tiver um sujeito, né, deficiente em sala de aula, ou com necessidades educacionais especiais, né, você tem que estudar sobre isso também. Você tem que saber como lidar com esse aluno, você tem que saber a especificidade dele, e você não vai separar o seu aluno dos demais. Né, Thaís? A gente vê muito isso nas salas de aula, né, onde nós temos os alunos cegos, eles sentam na frente, quando o professor quer apresentar um slide, e aí, como vocês podem ver aqui no slide, né, você não pode utilizar essa expressão você tem um sujeito cego dentro da sua sala de aula, né?
E aí você, poxa, tá bom, vou botar um mapa tátil. Aí você pega o aluno, Thaís, e separa o aluno, que já está separado dos outros alunos, para vir manipular no mapa tátil, separado. Por que não? Nós não chamamos todos os alunos e construímos juntos um jogo tátil, um mapa tátil, né, para eles saberem quais são as sensações que o aluno cego tem, né? E aí, esse aluno pode estar contribuindo nessa construção. É uma forma de você estar ensinando aos demais a lidar com a diversidade. Não é, Thaís? Eu estou demorando muito, Thaís. 3, busca de informações. Então, você, professor de formação, você, professor formado, você vai ter que voltar a estudar. Você vai ter, sim, que observar todos os sujeitos que estão contidos na sua sala de aula. Né? Você tem que ser um professor humanizado. O que eu quero dizer é que você precisa entender o contexto, a realidade do que aquele aluno está inserido. Isso não implica dizer que você vai afunilar a sua relação, levar o seu aluno para casa todo dia, não. Mas você precisa entender qual é o contexto dele, por que ele tem aquele comportamento, para você tomar suas ações e desenvolver os seus objetivos de maneira mais correta. Então, você precisa, depois disso, depois que você estuda, você toma as informações, você já tem, sabe quais são os seus objetivos, né? A construção do seu material, tá? E aí que você vai escolher, né? Quais são as habilidades dos conteúdos, o valor que vai dar. O set de tabuleiro, dominó, quebra-cabeça. Se vai ser um jogo que vai ser pós-campo, né? Vai ser uma produção através de uma produção de um mapa, vai ser um jogo desenvolvido a partir de textos, e a partir disso tudo. A gente não elabora um jogo só porque você quer jogar. Hoje eu vou trazer um jogo para o aluno. Não é assim que funciona. E principalmente quando você tem um sujeito com deficiência ou com necessidades educacionais especiais, né, entre os outros sujeitos. E aí já estava falando desses jogos inclusivos, que você precisa identificar quais são os sujeitos, não vá romantizar o ensino achando que quando você se formar e você for para a sala de aula, você vai encontrar todo mundo bem, tá todo mundo bem, tá todo mundo lindo. Não é assim, tá? Nós temos uma diversidade de alunos, cada um com seu probleminha. Quando eu digo probleminha, tipo, quem está atuando nesse momento de pandemia, vocês sabem que não está sendo fácil para os alunos. Tem aluno que não tem celular, tem aluno que tem celular bom, mas não tem acesso à internet, tá? Tem aluno que não consegue, compreender essa abordagem dialogada os professores aqui desse lado e ele lá. Tem aluno que tira dúvida com um colega, porque às vezes ele entende melhor com um colega ao lado, né? Então, isso, né, foi um choque psicológico para os professores de 2020 e para os alunos também. Eles tiveram que se adaptar. Às vezes, a mãe tem 5 meninos em casa. Desses 5 meninos, ela só tem um celular, todos em idade escolar. Um deles precisa de ajuda, né, porque tem uma necessidade educacional especial, um exemplo. E a mãe demanda mais tempo para esse menino. E a mãe tem que cozinhar, né? Tem que trabalhar. Tem pais que chegam de noite, aí vai ensinar esses 5 meninos com um único salário. Vocês estão entendendo? Se estava difícil presencialmente utilizar os jogos, imagina agora, no contexto da pandemia. Né? Mas você precisa entender todos os sujeitos que tem na sua sala de aula para você definir em qual desses grupos ele está, né? Se ele possui necessidade educacional especial, se é deficiente, se tem múltiplas deficiências, né? Thaís queria colaborar já com essas conceituações. Quer subir o teu slide logo, Thaís? Pode passar, que aí eu já falo junto. Pronto. Bom, pessoal, boa noite. Dando continuidade na nossa fala, e já pegando o que a professora Sara falou a respeito das terminologias, né, que nós precisamos saber, a forma como nós vamos chamar essas pessoas. Será que o correto é falar só deficiente?
portador de deficiência, vamos pensar nesse sujeito como uma pessoa. Ele é um ser humano, ele possui suas individualidades, suas particularidades, e não vamos nos atentar apenas na deficiência que ele possui. A deficiência, o aluno, o estudante, ele possui deficiência visual, é autista. Não, vamos pensar nele como um sujeito que aprende, mas para que ele possa aprender, é preciso de algumas estratégias e de algumas metodologias para estar contribuindo na sua aprendizagem. Então, quando nós formos tratar de alguma pessoa que possui algum tipo de necessidades educacionais especiais, vamos sempre colocar na frente pessoa, estudante com deficiência visual, pessoa com deficiência visual, sempre colocando o sujeito anteriormente à deficiência, não focando na deficiência dele. E a terminologia mais adequada para a gente se referir, porque ainda hoje nós encontramos pessoas que ainda tratam algumas terminologias que já são ultrapassadas e que nós já devemos, abordar a terminologia adequada e de acordo com alguns documentos, alguns eventos que ocorreram ao longo dos anos acerca desses sujeitos, foram designados utilizar pessoas com deficiência ou então pessoas com necessidades educacionais especiais. Essas duas terminologias, elas são as mais adequadas, então nós devemos retirar portadores de deficiência, tratar apenas deficiente, ele é deficiente. Não, a pessoa que possui deficiência. Então, pensando nisso, já que a professora Sara, ela já falou da necessidade do jogo inclusivo, da inclusão, mas o que realmente vem ser inclusão? O que realmente vem ser incluir um estudante com deficiência em sala de aula? Por que fazer isso? Será que incluir é apenas colocar o estudante no cantinho na sala de aula e eu, enquanto professor, estar explicando o conteúdo, mas eu não olhar aquele aluno, perguntar a forma como eu, enquanto professor, eu posso estar me adaptando para atender as particularidades deles. Muitas vezes o aluno, ele tem, o intérprete, ele tem o cuidador, e o professor, ele coloca a responsabilidade de ensinar nesses sujeitos. Não, quem possui o conhecimento, quem se formou naquela disciplina para estar ministrando aquele conteúdo foi nós. Então, nós, enquanto professores, que devemos nos atentar nas particularidades de cada aluno, nas individualidades deles, a forma como cada aluno aprende, que cada aluno ele aprende, mas para que ele possa vir aprender, e especialmente se tratando de um aluno com deficiência, é preciso de estratégias diferenciadas para isso. Então, inclusão é pensar, incluir todos os alunos em sala de aula, é pensar no todo. Como é que eu, enquanto professor, eu posso incluir todos os alunos na turma? Eu não vou pegar, por exemplo, um mapa tátil e apenas levar para o aluno com deficiência visual e deixar ele no cantinho dele e não me explicar e deixar os outros alunos de fora. Não. Dessa forma, nós vamos estar... O que vai estar acontecendo é a exclusão. Enquanto nós pensamos que nós estamos fazendo a inclusão, o que realmente está acontecendo é a exclusão. Eu estou, ainda assim, mesmo utilizando um recurso adaptado, eu estou excluindo esse aluno como os demais. Então, pensar, e a escola? Será que a escola ela possui uma proposta inclusiva? A escola, ela está adaptada para receber, por exemplo, um aluno com deficiência visual? Será se esse aluno realmente ele está sendo incluído, ele vem sendo incluído em relação às provas, nos conteúdos abordados? Então, é sempre pensar isso. Para que a inclusão ela realmente possa vir a acontecer, é preciso um todo, um conjunto, o professor, a escola, as instituições, a família, para que realmente a inclusão ela possa vir a se concretizar da forma como ela deve ser.
Então, nisso, qual o papel de nós, enquanto professores? É buscar uma formação continuada, por mais que nós, durante a nossa graduação, a nossa formação, nós não formos preparados, ainda não estamos preparados para isso, nós precisamos buscar nos qualificar, buscar cursos, para a gente estar entendendo como é o nosso aluno, o comportamento dele, se uma atividade vai possibilitar no seu desenvolvimento ou se vai dificultar no seu processo de aprendizagem. Então, o papel do professor é estar buscando subsídio para que ele possa vir a se desenvolver. Como eu sempre falo, o professor ele pode estar sendo ponte ou ele pode estar sendo abismo na vida do aluno. Então, pensar nele como ponte para o desenvolvimento do aluno, para que ele possa a se desenvolver intelectualmente, pensando no aluno com deficiência, que ele deixe que a sua limitação, né, que a sua falta, por exemplo, da visão, não seja um fator decisivo para que ele não possa vir aprender. Não, é buscar estratégias para suprir essa limitação que ele tem, que é o sentido da visão, que ele consegue aprender, mas para isso buscar outras estratégias. E nisso, uma das questões, né, que nós sempre vamos nos fazer, como fazer. Como que eu vou fazer para mim realmente estar incluindo esse aluno em sala de aula? Pode passar. Que estratégias eu posso fazer para me incluir esse aluno? O jogo. Que estratégias eu vou fazer? Qual o meu objetivo? Eu vou levar um jogo como se eu estivesse levando para alunos sem deficiência, sem alguma deficiência? Não, eu tenho que pensar no meu aluno que possui a deficiência visual. Então, eu vou levar um jogo que seja inclusivo, que ele atenda à deficiência do meu aluno, mas que ele também possa ser útil para os outros alunos da turma. Então, pensando nisso e no ensino de geografia, já que nós sabemos que para compreender o espaço geográfico, a paisagem, enfim, o lugar, o sentido da visão, ele se torna indispensável. É importante, no entanto, nós vamos perceber que isso não é algo decisivo. Se eu não tenho, eu não vou compreender. Se eu não tenho, eu não posso perceber a paisagem, sentir, compreender o lugar, compreender alguns elementos. Não. Para isso é que nós, enquanto professores, nós devemos buscar esse como fazer, de que forma que eu vou fazer para me fazer essas adaptações necessárias e atender a necessidade deles. Então, é pensar em aguçar os demais sentidos dele. Ele tem audição, tem o paladar. Então, se ele não tem a deficiência, ele tem a deficiência visual, mas ele tem os outros sentidos. E os alunos que possuem deficiência, as pessoas que possuem deficiência visual, os demais sentidos deles são muito mais aguçados do que nós, que possuímos o sentido da visão. Muitas das vezes a gente não dá importância a certo cheiro, ao toque, porque nós não somos desprovidos da visão, enquanto eles não, eles têm essa limitação, mas por eles terem a limitação da visão, eles conseguem aguçar ainda mais os seus demais sentidos. Então, é preciso pensar numa formação continuada, é preciso pensar na mudança do conteúdo. Para mim, enquanto professora, estar realmente realizando a inclusão e incluindo todos na turma. E, para isso, preciso de metodologias específicas, metodologias que possam vir contribuir, né, no seu processo de aprendizagem. E, para isso, a importância de adaptação do conteúdo. Pode passar. A adaptação do conteúdo, ela se torna indispensável na construção, né, do conhecimento do aluno. E antes de falar sobre jogos, que eu vou estar mostrando aqui, duas formas de nós estarmos construindo jogos. Eu vou mostrar aqui o sistema DOSVox, que é um sistema muito importante, né, que tem grande contribuição, né, para os alunos com deficiência e para as pessoas, enfim, que possuem a deficiência visual, e como também jogos criados por nós com recursos que são acessíveis e que não são tão caros. É pensar no professor também. O professor ele não tem condição de
produzir um determinado jogo, mas vamos pensar em algo simples, em materiais que são acessíveis, que o professor que nós temos em sala de aula e que vão também contribuir na sua aprendizagem. E antes disso, eu vou mostrar para vocês algumas das experiências que nós tivemos com alunos com deficiência visual, com alguns discentes do curso de geografia, evidenciando a importância da adaptação, a importância de pensar no aluno, de pensar nas particularidades deles. Então, nós temos, né, a primeira oficina, né, que foi realizada com alguns graduandos em geografia, aqui do SESC UEMA, e foi exposto, foi evidenciado para eles um pouco a respeito de adaptação, a forma de fazer isso, algumas estratégias. Eu não vou me adentrar muito nisso, né, porque o nosso foco é falar de jogo. E após a exposição de alguns recursos didáticos que foram confeccionados por nós, nós fizemos nós fizemos a testagem, nós pedimos, na figura B, nós pedimos para que os próprios alunos, eles confeccionassem os recursos didáticos táteis deles. Pedimos para alguns produzirem um mapa de uma determinada região Nordeste, de algum estado, de clima, de relevo. Então, levar para eles a oportunidade deles terem esse contato, deles construírem os próprios recursos e terem um conhecimento de que eles podem também construir, que não é algo tão difícil, mas que precisam de algumas estratégias, é preciso levar em consideração algumas informações que os alunos com deficiência visual eles possuem, não é apenas pegar qualquer material e colocar num recurso. Não, no material, não. Que recurso eu vou levar para isso estar realmente favorecendo na sua aprendizagem? E depois deles construírem os próprios recursos deles, eles foram testar, nós vendamos alguns alunos, né? E aí eles tiveram contato. E em se colocarem como alunos com deficiência visual. Eles tiveram dificuldades, já que, né, eles têm a visão, eles não levam em consideração algumas informações, audição, ao ouvir uma determinada informação. Então, nós, enquanto pessoas videntes, nós podemos, ao ter o contato com algum desses recursos, ter mais dificuldade, enquanto eles não, eles conseguem abstrair aquela informação e compreender. Pode passar. Uma outra experiência que eu tive foi com 3 alunos daqui da cidade de Caxias, que possuem cegueira. Eles possuem, são cegos totais, eles não conseguem ver nenhum vulto. Então, eu levei alguns materiais, alguns mapas dados para eles, eu fui explicando como é que eles poderiam estar manuseando esse mapa. Depois disso, eles mesmos foram tendo contato com isso, eles mesmos foram tateando os mapas e relatando o que eles conseguiam compreender daquilo, que cada material representava. Eu coloquei, por exemplo, o EVA no Maranhão. Então, a partir daquela contextualização que eu fui explicando o conteúdo, o que eu queria repassar naquela atividade, eles foram compreendendo e pensar o sujeito com deficiência visual, diferente de nós que compreendemos um determinado assunto do todo para as partes, os alunos com deficiência visual, não. Eles pegam das partes para o todo. Então, é pensar num recurso que não seja tão grande. É apenas abarcar as 2 mãos dele, para não dificultar na sua aprendizagem. Pode passar. Acho que ficou, Bom, a outra experiência que eu tive foi em São Luís, num mini curso que eu ministrei lá, no caso já foi com discentes do curso de pedagogia, e algo interessante que surgiu nesse mini curso
e que eu não estava sabendo até então chegar na sala, que tinha uma discente com baixa visão. Então, pensando nela, eu fui explicando os slides, eu fui falando que eles estavam abordando para ela ter noção do que realmente eu estava querendo fazer. E pensando na inclusão dela, já que o meu objetivo também nessa oficina era que os alunos eles também tivessem a oportunidade de confeccionar. E se eu, já que estava falando de inclusão, de pessoas com deficiência visual no ensino, e eu tinha uma pessoa, e se eu não colocasse ela também para produzir, eu não estaria fazendo a inclusão, eu estaria excluindo ela de uma determinada atividade que eu havia pensado, mas que tinha um sujeito que eu estava pesquisando e eu excluí. Não, eu pensei, vamos também produzir. Então, ela também conseguiu produzir o mapa dela, com a ajuda minha, com a ajuda da colega dela, ela conseguiu compreender. Então, foi importante para ela esse contato em que ela expôs o mapa que ela construiu, os recursos que ela escolheu, que facilitasse mais, né, nela ao colar aquele determinado material, que fosse contribuir, pode passar. Então, foi uma experiência interessante, muito boa, as 3 experiências que eu relatei aqui para vocês, e que a partir dessas experiências com mapas táteis, com a confecção deles, foi pensado em jogos inclusivos. Como é que eu poderia estar fazendo um jogo utilizando, por exemplo, desses materiais que eu utilizei, como o algodão, o arroz, o feijão, o milho, para eu estar expondo para esses alunos. Pode passar. Então, pensando nisso, e antes de adentrar nesses materiais que nós construímos, com esses materiais que foram também realizados durante aquelas 3 experiências que nós tivemos, antes disso eu vou falar do sistema DOSVox, que é um sistema que ele consiste em um sistema de se comunicar com o usuário por meio de um sintetizador de voz. Ele foi desenvolvido pelo Instituto Técio, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que teve, né, como o seu criador, o professor Antônio Borges, que a partir do momento em que ele foi ministrar uma disciplina de informática, ele percebeu, né, que ele tinha um aluno com deficiência visual, e pensando nesse aluno com deficiência visual e com conversas com esse aluno, eles construíram o sistema DOSVox. Ou seja, quando nós abrirmos o sistema, nós vamos perceber que tudo que nós formos fazer nele vai ter uma voz que vai estar nos indicando cada informação que nós vamos estar clicando. Isso para estar facilitando para os alunos e está incluindo eles. Lembrando que também pode ser usado por alunos sem deficiência, então vai estar incluindo todos. E dentro do sistema DOSVox, que nós temos uma infinidade de alternativas, calculadora, editor, sintetizador de texto, se nós formos colocar algum texto, eles são utilizados também para isso, já que eles vão estar retratando a voz, né? Então o aluno ele vai conseguir compreender aquele texto que nós colocarmos, por exemplo, dentro desse sistema. Então, pensando nisso e procurando a respeito de jogos, né? O sistema DOSVox, ele foi criado em 1993, com a sua primeira versão, né? Sob a coordenação do professor Antônio Borges, que ele foi o criador devido, né, à sua experiência com sujeito com deficiência. Nesse sistema DOSVox, nós temos diversos jogos educativos, jogos só apenas para entreter uma determinada pessoa, o aluno. E dentro desse jogo do DOSVox e nos jogos que possuem dentro dele, nós temos, pode passar, nós temos o Jogavox. E eu vou estar abrindo aqui para vocês, pode passar o outro slide, eu vou estar abrindo para vocês aqui o sistema DOSVox, eu espero
que ele consiga passar aqui. Dentro do DOSVox, nós temos o JogaVox, que vão ser jogos que são destinados, né, para tanto para a educação, em que nós, professores, nós também podemos estar confeccionando, realizando, criando um determinado jogo. Se eu, enquanto professora de geografia, eu quero fazer um jogo sobre o clima, sobre o relevo, eu posso criar um jogo dentro do sistema DOSVox e ser acessível para o meu aluno com deficiência visual. Sara, para aí a tua apresentação para mim, colocar aqui para eles conhecerem um pouco do sistema. Sistema DOSVox, versão 5. Parou, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui primeiro. Sistema DOSVox, versão 5.1. Instituto Tércio Pacite, CRTA, NC. Boa noite. DOSVox, o que você deseja? É só um momento que aqui... Ai, por que ele não apareceu? Deixa eu ver aqui, acho que é... Não, vocês estão escutando alguma coisa? Deseja? Ele não está mostrando, né? Mas dá para escutar, Thaís. Oh, eu testei isso, deu certo. Mas agora ele não está aparecendo aqui. Oh, meu Deus. DOSVox, o que você deseja? Eu tenho que abrir uma... Deixa eu tentar minimizar. O que você deseja? Oh, isso era para aparecer aqui. DOSVox, o que você deseja? Só escutando não fica legal. Ah, eu acho que agora vai. Apareceu. Sim. DOSVox, o que você deseja? Pronto, gente. Aqui era para aparecer uma imagem mesmo, mas eu coloquei lá no slide, que não apareceu, não sei o que foi. Então, aqui nós temos a interface, né, do sistema, com algumas informações do projeto, onde ele foi criado, o responsável, que foi o professor Antônio Borges, né, que foi o responsável pela criação dele, com sua primeira versão em 1993. Eu trouxe para vocês a versão 5.0, que já é de 2015, já vem com algumas alterações. E como vocês perceberam, ao colocar o sistema, né, ele já vem o sintetizador de voz, né, colocando as informações do que tem nele, e vem com questionamento. O que você deseja? A partir desse questionamento, nós vamos estar conhecendo as ferramentas que esse sistema eles possuem. Então, para a gente utilizar eles, nós vamos apenas utilizar duas setinhas, a de cima e a de baixo, para estar colocando. Então, eu vou colocar até mesmo com o mouse. Nós temos dentro do sistema DOSVox essas ferramentas, né? De testar o teclado, de editar texto, ler texto, imprimir jogos, arquivos. Então, todos eles nós vamos clicando e ele vai falando. Né? E o que vai nos interessar aqui conhecer é sobre os jogos. Então, eu vou clicar, vou dar um Enter, vou clicar. A letra do jogo. E vai ter o questionamento qual a letra do jogo. Nós não vamos pensar, é a primeira vez, né, que nós estamos tendo contato, então eu não vou colocar nenhuma letra aqui. Eu vou clicar, né, na setinha embaixo e ele vai estar evidenciando alguns jogos que já possui dentro do sistema DOSVox.
Nós temos o jogo da memorização de letras, jogo de mistura de sons. Temos o Joga-Vox, que é o que nós vamos conhecer. Temos também alguns jogos educativos que já foram criados com essa finalidade, né, para a sala de aula. E alguns outros jogos passatempo, desafios, oráculos, enfim, nós vamos subir novamente e clicar no Joga-Vox. Joga-Vox, editor de jogos educacionais. Versão 4.0. Opção: jogar, criar, editar ou baixar. Bom, ele já relatou, né, o que tem, aí nós vamos com a setinha. Jogar, nós temos a opção de jogar alguns que já foram criados, né, no sistema. Nós temos a possibilidade de criar jogos. Eu não vou colocar aqui para a gente criar, porque isso iria demorar muito tempo. Eu fui testando e eu tentei o máximo possível, mas não deu nem por 30, 40 minutos, passava disso. Então, não vamos, no momento, né, nos adentrar isso. Temos também na parte de editar e também temos a possibilidade de baixar alguns jogos já existentes. Eu vou mostrar para vocês alguns jogos que já foram criados. Escolha uma pasta de jogos com as setas. Instrumentos. Bom, aí aqui alguns jogos criados, né? Nós temos uns instrumentos, nós temos um realizado pela Raíssa e nós temos sobre o solar, o sistema solar. Eu vou colocar inicialmente só para vocês perceberem o que nós podemos estar utilizando dentro desse sistema, né, dentro do DOSVox, utilizando o Joga-Vox, que nós podemos utilizar o som, né, como vocês já perceberam, nós podemos utilizar imagens. Então, é uma diversidade de alternativas que nós podemos utilizar para estar criando um jogo. Eu posso criar um jogo de cartas aqui, um tabuleiro, o jogo da vela. Então, todos os outros jogos que nós podemos fazer na mão, com utilização de alguns recursos destinados aos alunos com deficiência visual, nós podemos utilizar esse sistema para estar realizando a adaptação desses jogos. Então, para iniciar, eu vou apenas colocar aqui o da Raíssa, que ela criou apenas um vídeo, que nós também podemos criar vídeos aqui dentro, um vídeo, né, agradecendo a criação, e nisso nós vamos observar o quanto esse sistema ele vem ser importante, ele contribui no processo de aprendizagem desses alunos. Então, eu vou clicar aqui. Projeto DOSVox, MCE/UFRJ, versão 1.0. Aperte Enter. Vocês estão conseguindo ver a tela do jogo? Aí está preta a tela. Tem alguma coisa a mais? Era informações sobre o jogo. Tem o nome Joga-Vox. Eu vou dar um enter aqui para ver se aparecem outras informações. Passou para vocês? Só teve um barulhinho. E agora? Vai começar. Vocês estão vendo a imagem? Não. Era esse o que eu estava pensando em mostrar. Porque às vezes no Google Meet tem algumas coisas que não pode, só sair e entrar de novo, já com o jogo aberto. Ver se consegue. Sai e compartilha de novo, às vezes aparece. Sai só descompartilha a tela do Meet e compartilha de novo. Aí eu vou ter dificuldade para entrar novamente. Não, só a tela do Meet. Ah, sim. Não sei. Porque aqui no sistema aqui é difícil para... Então você explica, Thais, porque às vezes não aparece mesmo. O Meet tem esse problema, às vezes, dependendo da forma como você abre a página. Ó, aqui é apenas um vídeo, né, que ela vai colocando algumas imagens, com textos, que vão estar retratando o que ele está evidenciando nas imagens. E em cada parte nós vamos estar clicando no Enter e vai estar repassando a próxima. Então, quando nós concluirmos... Confirma, fim. Quando nós concluirmos o vídeo, né, que eu só queria mostrar mesmo para vocês
os agradecimentos dela na construção, né, do sistema dos Vox, ainda que não é um jogo, é apenas um vídeo que eu achei bastante interessante para mostrar, mas já que não passou, eu vou tentar colocar aqui realmente um jogo. Quando concluirmos, né, de assistir, ele vai perguntar assim, confirma sim, aí nós vamos colocar a letra S, de sim. Aí ESC para poder sair. Jogar, criar. Aí vai voltar lá na parte, né, de opções, de criar jogos, de editar ou de baixar. Aí, novamente, nós vamos clicar em jogar. Escolha uma pasta de jogos com as setas. Instrumentos. Raíssa. Tomara que esse aqui passe, né? Solar. Nós vamos falar sobre solar. Viajando no Sistema Solar, Sistema projeto solar. dos Vox, MCE/UFRJ, versão 1.0, cultura geral sobre o Sistema Solar. Aperte Enter. Aí, para iniciar, nós temos que apertar Enter. Então, tudo o que... MCE/UFRJ, 2010, por Antônio Borges e Bernardi Condorcet. Então, para iniciar, aqui já está dando informações, né, dos criadores, foi o professor Borges e Bernardi. Então, para iniciar... Na mitologia, Hélio é o deus do sol. O sol é nossa fonte de luz. Na mitologia, Hélio é o deus do sol. O sol é nossa fonte de luz, calor e de vida. É a estrela mais próxima de nós e a que melhor conhecemos. Todos os seres vivos dependem do sol. Comandante, estamos agora a caminho da nossa casa. Vocês estão vendo, né? Responda rápido. Ou só escutando? Quantos planetas compõem o sistema solar? Aqui, eu vou explicar. Aqui é um jogo, né, um quiz de perguntas sobre o sistema solar. Aí ele dá uma breve introdução. E ele vai perguntando quantos planetas compõem o sistema solar. Aí vai dando alternativas. Aí, por exemplo, o aluno ele vai apertando, né, com a setinha, vai descendo e vai escolher a seta ou a alternativa correspondente à alternativa que ele considera como a certa. Então, quando ele acertar, né, vai ter o som de aplausos e quando ele erra, vai ter o som de bombas, da bomba. Então, todas essas ferramentas aqui, que as imagens, as palavras, né, os textos que tem nesse sistema, que tem nesse jogo aqui que eu queria mostrar para vocês, nós podemos estar construindo o nosso próprio jogo de acordo com o conteúdo que nós queremos, colocando as alternativas, dando o exemplo, né, do quiz, dando as alternativas para os alunos e no final ver a pontuação deles para eles estarem jogando esse jogo. Então, para sair novamente, confirma o fim? Sim. Então, aperte Enter. O sistema dos Vox é tudo o que nós formos fazer, ele vai falar. E vai dar dando as opções, o que fazer, tecla, uma determinada tecla que vai estar se referindo a jogar, porque no sistema dos Vox existem algumas regrinhas que nós precisamos nos atentar ao estar criando ou mesmo colocando alguns jogos para estar repassando em salas de aula. Opção. Fim do Joga Vox. Eu vou sair aqui para me ver. Confirma o fim do dos Vox? Sim ou não? Trabalhar com você é sempre bom. Tchau. Qual a opção de saída? Desligar. L. Logo Shift. W. Windows. R. Reiniciar o computador. Bom, gente, como não deu certo para me mostrar... Sara, pode colocar os slides. Como não deu certo para me mostrar para vocês os jogos, eu vou estar colocando depois, né? Ao concluir, eu vou colocar para vocês verem como é que é o sistema, como é que são feitos alguns jogos dentro desse sistema para a gente conhecer. Ou então eu posso também estar fazendo algum vídeo mostrando também como é que nós podemos estar criando um jogo de algum conteúdo da geografia, né? Mostrando algumas informações que são necessárias na criação, que algumas etapas elas se fazem necessário para estar criando os jogos, que nós precisamos nos atentar. Então, eu vou depois passar para vocês, vou fazer um vídeo mostrando
como é que nós podemos estar construindo um jogo. Né? E eu queria passar para vocês os que já existiam, que já existem dentro do sistema. E já direcionado também, né, na geografia, mas como não deu certo e eu estava com essa preocupação que quando eu testei, um certo momento aparecia e depois já não estava aparecendo. Aí eu disse, tomara que passe, mas aí não deu certo. Mas depois eu vou colocar um link para vocês no WhatsApp, no grupo, aí vocês vão perceber quanto é interessante esse sistema e quanto pode ser útil para o professor. Mas pensando que o professor ele não tem esse conhecimento do sistema das Vox, os alunos também não possuem um computador, um notebook para estar utilizando disso. O professor ele vai deixar de levar um jogo? Não. Ele pode se utilizar de outras estratégias. É sempre pensar em metodologias, em estratégias que vão favorecer a aprendizagem do aluno. Então, para isso, eu vou mostrar para vocês alguns jogos que nós criamos para estar utilizando em sala de aula com os nossos alunos. Pronto, pode passar. Bom, foi realizado, o primeiro jogo, né? Jogo da Velha, de climas. Nós tivemos, né, o objetivo de fazer com que os alunos, né, eles conhecessem os climas, algumas informações, algumas diferenças, algumas conceituações, a diferença entre clima, entre tempo. Então, foi realizado alguns questionamentos e utilizando isso o jogo da velha, em que teria, né, 2 jogadores, um jogo como nós conhecemos, mas destinado, né, para a sala de aula, para o ensino de geografia e pensando no aluno com deficiência visual. Nós colocamos, né, 9 texturas, né, para cada quadradinho desses, foi feita uma determinada textura para não estar confundindo o aluno quando ele for tocar, quando ele for colocar, né, o X, e ele saber até que ponto ia, até onde ele iria colocar aquilo. Então, esse jogo que nós propomos sobre climas, de acordo com que os alunos eles iriam jogando, iria ser realizada uma determinada pergunta. E a partir do momento que o primeiro jogador ele acertava a diferença, por exemplo, entre clima e tempo, ele acertava, ele poderia seguir para a próxima. Ele colocaria, né, por exemplo, o X na próxima textura que ele iria escolher. E assim, né, ele iria ganhar o jogo e iria compreender o conteúdo que nós estaríamos repassando. Então, é um jogo fácil de se fazer, simples, que nós podemos utilizar de texturas que nós encontramos simples em qualquer local e o valor bastante acessível. Então, eu compro uma determinada textura, dessa textura eu posso estar utilizando em diversos recursos. Então, não se torna caro para o professor estar fazendo um jogo, estar realizando um mapa tátil. Então, basta apenas ele conhecer estratégias e conhecer o que pode dar certo, o que não dá certo ele está utilizando. Então, esse foi o primeiro jogo confeccionado. Pensando, né, no livro didático que o professor ele utiliza em sala de aula, nós utilizamos, né, o livro do 6º ano. Pode passar, Sara. E dentro desse livro, né, nós temos o assunto, né, de localização e orientação. E olhando, né, algumas questões, nós temos a segunda questão, que é para os alunos, né, eles a partir, né, dos pontos, eles responderem qual é a coordenada do ponto A, do ponto B, e para o aluno que tem, o aluno com deficiência visual, como que o professor, ele
iria realizar essa atividade? Ele iria passar a mesma atividade para o aluno sem deficiência ou para o aluno com deficiência, o mesmo que ele utilizaria para o aluno sem deficiência? Não, ele não iria. Como é que ele iria saber a coordenada do ponto A que o professor está perguntando? Ele não iria saber. Então, como fazer essa adaptação? Nós fizemos o jogo das coordenadas. Dentro desse jogo das coordenadas, vai ter todos aqueles questionamentos que o livro ele possui, mas levando um material concreto para o aluno, para ele compreender, e levando também os materiais, pensar também no aluno. Será que esse aluno ele é alfabetizado no Braille ou ele não é alfabetizado? Se ele for alfabetizado, vamos colocar em Braille. Mas se ele não for, é preciso utilizar as texturas para ele estar utilizando. Então, aqui nós pensamos tanto no aluno que é alfabetizado no Braille e aquele que não é. Então, todas essas informações, elas foram colocadas no Braille. Então, como vocês estão observando na figura, na cor amarela, aí são 2 roletas que o aluno ele vai girar a primeira roleta e vai tá mostrando, por exemplo, onde está o ponto A. Então, aí vai cair no ponto B, por exemplo. Aí ele vai lá procurar onde que está o ponto B. Que coordenadas qual latitude, qual longitude que está situada aquele ponto. Ao momento que ele girar do ponto A até o D, que o jogo ele possui, ele vai saber, ele está no sul, está no leste, está no oeste, ele vai girar a segunda roleta e ele vai procurar dentro do jogo, né, dentro das coordenadas, e vai evidenciar onde é a longitude dele, quais os graus que está. Então, é um jogo simples, fácil de se realizar, em que o aluno vai estar brincando, vai estar jogando aquilo ali, e ao mesmo tempo ele vai estar compreendendo o conteúdo de localização. Ele vai conhecer um ponto, ele vai saber, ele vai perguntar, para cima é o quê? Onde é que é o sul? Ele vai estar reconhecendo norte, sul, leste, oeste. Então, nós vamos estar, a partir desse jogo, contribuindo, né, na construção do conhecimento dele dentro dessa temática. Pode passar. E o terceiro jogo, né, foi um quebra-cabeça, né, das regiões do Brasil. Um jogo bem mais simples, mais eficiente no processo de construção da aprendizagem do aluno com deficiência visual, realizado também com texturas, colocando ao lado o modelo, que o aluno ele vai primeiro ter a experiência de tocar no mapa completo, nas texturas, e a partir disso ele vai estar montando as regiões do Brasil. Nós podemos estar utilizando outros conteúdos, mas aqui o exemplo foi das regiões. A partir do modelo e das texturas, ele vai estar colocando dentro do outro mapa. Ele vai pegar cada textura e vai dizer onde é o sul, onde é o sudeste, onde é o nordeste. Isso para ele estar compreendendo. Então, bom colocar o modelo para ele ter por base também, para também não confundir o aluno, e sempre explicar que é um jogo, mas que o jogo ele tem a finalidade do aluno compreender um determinado assunto, fazer questionamentos para ele, e ele mesmo ir respondendo a partir do jogo que ele está jogando. Pode passar. Bom, e só para finalizar, né, mostrando alguns materiais que foram utilizados, como eu já falei, né, foi feito de isopor, de EVA, utilizando cola, tesoura, tinta em alto relevo, bijuterias, algodão, a lã, a reglete para colocar em braille. E também nós utilizamos o Braille que ama, que tem no Word, né? Nós podemos estar baixando essa fonte e estar se utilizando. Para usar elas, existem algumas informações importantes, né, para utilizar, mas aí eu não vou entrar nisso. Pode passar. E para concluir, né, a nossa apresentação, eu deixo para vocês, né, a fala, né, a citação de Montauan, 2013,
em que ela diz que a sala de aula é o termômetro pela qual se mede o grau de febre das crises educacionais. E é nesse microespaço que as mudanças do ensino verdadeiramente se efetivam ou fracassam. Então, é na sala de aula que eu, enquanto professora, eu vou estar efetivando uma aprendizagem significativa para o meu aluno, eu, enquanto utilizando materiais, a metodologia com o aluno com deficiência em sala de aula, eu vou fracassar ou não, utilizando um jogo inclusivo, vai estar facilitando nessa construção do aluno em sala de aula. Então, né, nós gostaria de agradecer, né, eu até passei do horário, de agradecer vocês, né, por terem, né, nos escutado nesse momento, e dizer da importância de nós, enquanto professores ou futuros professores, de pensar no nosso aluno, de pensar em alunos que possuem deficiência em sala de aula, que eles também têm o direito de aprender, está na lei, eles estão em sala de aula, eles estão na sala regular. Mas vamos pensar na inclusão, não só colocar ele dentro da sala de aula, mas proporcionar uma aprendizagem significativa, pensando em recursos. E aqui nós mostramos tanto mapas táteis, como jogos que vão estar facilitando e contribuindo na construção da aprendizagem do aluno.